gente e aos internautas que nos acompanham nesta noite. Vamos fazer uma oração inicial. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui com o pessoal que nos acompanha e queremos te pedir a tua bênção sobre essas pessoas e sobre o palestrante que irá nos falar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queremos convidá-lo para o 23º seminário A Filosofia das Origens. Esse seminário acontecerá agora, na próxima semana, de 12 a 15 de outubro. Ele será realizado em Ivatuba, aqui pertinho de Maringá. Serão 12 cientistas do país que estarão aqui ministrando cursos e palestras sobre o tema criacionismo. Não perca essa oportunidade. Faça sua inscrição através do site www.scb.org.br. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens do Numar SCB promove uma palestra com temas diferenciados sobre o criacionismo e evolucionismo, em sua sede aqui na Rua 8 de Setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná. Os internautas podem encontrar o Numar SCB através de vários meios de comunicação. Curta a nossa página lá no Facebook, Numar SCB, e se inscreva no canal do YouTube, Numar SCB. Lá você encontrará vários vídeos já disponibilizados. E também, para quem preferir, no e-mail numarscb@gmail.com. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante o pastor e mestre Erickson Danese, com o tema A Era do Gelo. Ele é bacharel e mestre em teologia pelo NASP do campus Engenheiro Coelho e atualmente é líder do Ministério Jovem Desbravadores, Aventureiros e Música da Associação Norte Paranaense da IASD. Desde já agradecemos a disponibilidade de estar aqui com a gente. Olá para todos, muito bom estar mais uma vez com vocês, internautas, com aqueles que estão conosco aqui. É sempre bom falar sobre a filosofia das origens e parabéns aí a Numar pela iniciativa de manter esse programa e esse canal divulgando um pouco mais sobre o criacionismo e conceitos da Bíblia a respeito das origens. Hoje à noite nós vamos tratar um pouquinho sobre a Era do Gelo. Esse é um tema que tem crescido na forma de interesse. É um tema que o pessoal pede muito. Interessante que no início do meu ministério com o criacionismo o pessoal perguntava muito sobre dinossauros, né? E agora pergunto mais sobre os mamutes. Parece que esse centro de interesse se deslocou, até porque a mídia vem mostrando filmes, desenhos, são muito curiosos a respeito desses animais e começou a se tornar um pouco mais comum a gente ver em exposições, até alguns museus ou mesmo na televisão, falar um pouquinho sobre o que a gente chama de megafauna, que são esses grandes animais que viveram no passado. E aí surgem as perguntas: ora, esses animais viveram no conceito criacionista antes do dilúvio, depois do dilúvio? Se foi depois do dilúvio, então por que é que não temos eles hoje? E essas perguntas vão vindo, e o tema, a Era do Gelo, é muito interessante para o criacionismo, porque entre muitas questões abertas ele acaba respondendo, ele acaba dando a ideia de como aconteceu a distribuição da fauna após o dilúvio. Também é um tema interessante para a gente ter uma compreensão como se formou a história geológica e a história natural do planeta até chegar no que nós temos hoje. Então, nós vamos abordar um pouquinho desse assunto hoje à noite. Essa é uma reedição de uma palestra que já ministramos aqui, mas que fica aí no canal disponível para todos os internautas, todos os amigos que nos acompanham. Nós vamos começar falando então a respeito aqui da distribuição dos animais após o dilúvio, e para isso eu vou trazer aqui à memória a história do Monte Krakatoa, um vulcão que entrou em erupção aí em 1883. Essa erupção foi fatal para muita gente que vivia ali nas ilhas. Pelo menos 36 mil vítimas humanas pereceram naquela grande erupção. E quando o Krakatoa explodiu, literalmente o complexo de ilhas que havia ali foram devastadas. E você vê na imagem o desenvolvimento
da geologia dessas ilhas antes da explosão, não é? Depois, ali em 1883, na explosão, você vê que praticamente eliminou mais da metade da ilha. E aí você percebe uma coisa interessante. Já em 1927, você tem uma nova ilha que é formada, onde antes existia a grande ilha do Krakatoa. Essa nova ilha se forma no fundo do mar, emerge, e em questão de poucos anos está ali uma nova ilha, a formação de uma nova ilha. Isso nos traz a questão quanto tempo foi necessário para a Terra surgir das águas após o dilúvio? Quanto tempo foi necessário para que os continentes ocupassem a posição que nós temos hoje? Quanto tempo é necessário para que a natureza se recupere depois de uma catástrofe? Quanto tempo é necessário para que os animais voltem a povoar uma região depois de uma catástrofe? E quando a gente começa a olhar alguns exemplos, a gente percebe que isso tudo pode acontecer muito mais rápido do que a geologia convencional tem falado. Nós não vamos abordar aqui a questão de datação. Eu deixo aí como indicação o site da Sociedade Criacionista Brasileira. Você pode encontrar materiais ali e entender um pouquinho essa questão de datação. Esse não é um assunto aqui que vamos desenvolver nessa palestra. Nós vamos partir aqui do pressuposto da visão criacionista a respeito do tempo e das origens, né? E a gente começa então a perceber que em pouco tempo a natureza pode voltar a se formar. O Monte Krakatoa, por exemplo, em 50 anos, ele já tinha recuperado a sua fauna e flora, pelo menos na nova ilha e na ilha no pedaço de ilha que havia sobrado. A natureza voltou a verdejar, a crescer, os animais voltaram para aquele lugar. Então, na pergunta quanto tempo demora para os animais povoarem o mundo após o dilúvio, a gente encontra algumas referências. Por exemplo, a chegada dos estorninhos, um tipo de ave que colonizou a América do Norte, em 50 anos, eles acabaram ocupando todo aquele grande continente. Então, realmente muito rápido a proliferação deles. Alguns animais que têm habilidade de reproduzir-se em escala, eles realmente são extraordinários em ocupar espaço, né? Os coelhos, quando foram levados para a Austrália, em questão de 50 anos, eles se tornaram praticamente uma praga naquele continente, naquela ilha-continente, e até que não havia ali predadores para que abatessem esses coelhos, então realmente eles prosperaram por toda parte. A gente pode imaginar que uma terra depois do dilúvio, onde também o número de predadores era bem reduzido, obviamente animais proliferaram muito mais facilmente, a competição era muito menor e então a oferta de alimento era muito maior. Isso ajudou para que mais rápido esses animais fossem se espalhando pelo globo. Quando você olha para a geologia convencional, ela mostra um dividir dos continentes. É claro que isso é explicado em termos de milhões de anos, mas eu não teria dificuldade de entender isso no formato da geologia criacionista, de que esses continentes ou se dividiram no momento do dilúvio, ou a partir do momento do dilúvio eles foram rápida e progressivamente se dividindo. Eu vou apresentar aqui alguns dados sobre a distribuição da fauna e dos fósseis, em que nos dá a entender de que mesmo essa divisão pode ter acontecido um pouco depois do dilúvio, e ainda haviam pontes ou passagens ou caminhos em que os animais foram se distribuindo pela terra. Você vê que esse quadro ele vai se dividindo, se formando, os continentes atuais que nós temos, até que finalmente nós chegamos a um estado da Terra com os continentes afastados, como temos hoje, as Américas aí, bem separadas da África e na distribuição atual. Quão rápido a Terra pode emergir das águas? Alguns exemplos que a gente pode pegar em jornais, notícias por aí, como essa nova ilha na costa do Japão, com 20 metros de altura e 200 metros de largura. Do dia para a noite, ela começou a literalmente levantar-se do fundo do mar, os vulcões ali borbulhando, e ela se levantou. Esse daqui é um outro exemplo interessante. Se você observar na foto, as pequenas manchinhas aqui são as pessoas em cima dessa ilha. Essa ilha lá no Paquistão não existia. Numa noite deu um terremoto, na manhã seguinte, quando o dia amanheceu, lá estava essa ilha formada do dia para a noite, literalmente. Então imagine uma catástrofe global como o dilúvio, em que você tem movimentos tectônicos enormes, o quão rápido esses continentes podem ter se dividido, até voltado das profundezas do mar, e assim formado a atual geologia. Esses vulcanismos
muito abruptos e muito violentos dispersaram na atmosfera certamente grande quantidade aí de fumaça, de detritos, e esses detritos podem ter criado uma espécie de efeito estufa, e com isso um resfriamento natural da Terra, os raios do Sol refletidos e a Terra resfriando, uma alteração global da temperatura, né? Caindo muitos graus. Quando você olha para o quadro dos animais, se a gente acompanhar os fósseis e também a distribuição dos animais, você vai perceber que em momentos posteriores ao dilúvio, os animais vagaram aleatoriamente pelo globo. E é isso exatamente que a gente encontra nos fósseis. E o fato de eles vagarem aleatoriamente pelo globo é mostrado nos fósseis, e a gente percebe que em alguns lugares algumas espécies prosperaram, mas em outros lugares essas espécies até estiveram lá, mas em decorrência da sua incapacidade de se adaptar, elas acabaram não prosperando e então se extinguiram nesses lugares. Vou citar, por exemplo, aqui os hipopótamos. Nós encontramos fósseis de hipopótamos gigantes até, vivendo na Europa. E essa semana, por curiosidade, eu estava lendo aí a respeito da divisão das civilizações, um assunto também que estamos estudando, e eu estava estudando sobre a pré-história da ilha do Chipre. E olha que interessante, a ilha do Chipre teve uma espécie de hipopótamo pigmeu. Era uma miniatura de hipopótamo insular, né? A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: como é que um hipopótamo vai parar no meio de uma ilha do Mediterrâneo? Então você tem que entender que em algum momento o Mediterrâneo secou, haviam conexões continentais, esses animais migraram para lá, então os continentes realmente foram se separando, a água vem e eles ficam ilhados ali, e a população na ilha tende a se tornar menor. E o mais curioso da população de hipopótamos de Chipre é que eles terminam, aparentemente os fósseis deles combinam com a chegada do homem na ilha. Quando as primeiras populações de homens chegam à ilha, predam os hipopótamos, eles são levados à extinção. Mas esses animais não prosperaram em vários lugares que nós encontramos os fósseis, e eles acabaram prosperando hoje apenas na África, que é o habitat natural deles, não é? Você encontra, por exemplo, os fósseis do tapir em regiões como a Europa. Você encontra fósseis de tapir em regiões como a África, mas hoje não existem mais. E hoje, curiosamente, você tem duas espécies, o tapir malaio e o tapir aqui na América do Sul, que chamamos de anta, e eles estão completamente separados geograficamente um do outro. Ou seja, ou você entende que esses animais se distribuíram aleatoriamente após o dilúvio, mas só prosperaram em alguns lugares, então definharam em outros, ou você não tem uma explicação satisfatória como é que a mesma espécie ou o mesmo tipo de animal está em lugares tão diferentes, porque eles não poderiam ter evoluído tão igual em lugares diferentes assim. São animais, é claro, derivados de um ancestral comum, de um tapir comum, que esteve na Arca de Noé e após o dilúvio se espalhou pelos continentes. Outro exemplo, a gente pode citar aí a hiena, que tinha variedades gigantes, uma hiena gigante, você vê a proporção aí comparado com um homem, esse grande fóssil, um animal realmente corpulento, e esse animal viveu na Eurásia, região da Europa, da Ásia, mas hoje nós sabemos só temos hienas na África. Ou seja, todos esses exemplos que eu estou dando mostram como realmente os animais foram se distribuindo meio que aleatoriamente em alguns lugares, mas com o tempo não prosperaram em certos lugares. A gente pode citar uma espécie de guepardo gigante, nós encontramos os fósseis dele na América do Norte, e hoje nós só temos guepardo na África. Mas antes, nos primórdios, aí, nós tínhamos guepardos em vários lugares, porém esses animais não conseguiram enfrentar a competição com outros predadores e acabaram sendo extintos e ficando o exemplar apenas que temos hoje na África, né? Você vai encontrar rinocerontes e elefantes pela Europa e outros lugares, né? Você vai encontrar camelos na região do Canadá. Você vai encontrar cavalos muito antes da chegada de Colombo na América. Já haviam cavalos na América e esses cavalos depois acabaram não prosperando tão bem, foram extintos. Então você vai encontrando exemplos de como esses animais se distribuíram. E num mundo após o dilúvio que havia pouca competição,
muita terra, muito território, muita fartura de alimento. Esses animais não só prosperaram, aqueles que conseguiram se instalar em diversas regiões do mundo, como também cresceram, porque na lógica da biologia, se você tem pouca comida, os menores têm mais chances de sobreviver. Mas se você tem muita comida, os maiores têm mais chances de sobreviver. É por isso que você vai ter em ilhas o exemplo de elefantes anões, hipopótamos anões, como citei, e outras espécies insulares que são pequenas, porque numa ilha a alimentação é muito restrita, então a tendência é que apenas os menores sobrevivam, e assim vai favorecendo esses menores. Mas numa região continental, onde os continentes ainda estão se dividindo, numa região onde tem não tantos animais, muita oferta de alimento, numa região como essa, nós temos tudo para ter um gigantismo entre as espécies, e é o que nós vamos encontrar naquilo que a gente chama de Era do Gelo. Animais com uma proporção grandiosa, nós comumente chamamos de megafauna, e aqui você tem alguns exemplos, né, de felinos, de ursos e até mesmo de aves que habitaram os continentes nessa época. Aqui você vê a comparação de alguns roedores, né, perto da proporção de uma pessoa. Animais gigantescos porque as condições eram de fartura, e aí você tem a possibilidade do gigantismo. O estudo da Era do Gelo, o estudo das glaciações, é muito legal porque ele responde a algumas inquietações do criacionismo. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta, ou se você receber uma pergunta, como é que um bicho preguiça, que tem que ter entrado na Arca de Noé, sai da Arca de Noé, sai da região do Monte Ararat e vem até a Amazônia? É realmente muito curioso, né? Porque um bicho preguiça é um animal que tem extrema dificuldade de se deslocar em terra. Ele depende quase que exclusivamente da sua dieta arborícola, e ele só quase que sobrevive nas árvores. Ele é uma presa facílima quando estiver em terra, e raramente ele desce das árvores. É um animal que até sabe nadar, mas com certeza você não pode supor que esse animal teria resistência para nadar tantos quilômetros, atravessando continentes, oceanos. Não faz sentido isso. Mas faria sentido se a gente imaginasse que o bicho preguiça que entrou na Arca de Noé era o mesmo bicho preguiça, mas com algumas qualidades diferentes que o permitiu migrar em grandes distâncias. E quando a gente olha para os fósseis, nós vamos encontrar preguiças aquáticos gigantes, e nós vamos descobrir que esses animais eram muito maiores no passado do que são hoje em dia. Na verdade, quando a gente olha para os ancestrais do bicho preguiça, se a gente olha para esses preguiças pré-históricos, que nós chamamos de megatérios, é muito fácil imaginar que esses animais aqui sim possam ter migrado por longas distâncias. Então o que a gente pode pensar é que na Arca de Noé haviam tipos básicos que representaram os principais grupos de animais que nós temos hoje. Esses tipos básicos saíram da Arca de Noé, migraram para determinadas regiões e foram se adaptando conforme o ambiente daquele lugar permitia. Um animal desse tamanho, com certeza, na época da Era do Gelo, tinha muito mais vantagem de sobreviver, mais corpulento, mais gordura, mais resistência ao frio. E um animal desse porte, desse tamanho, poderia ter migrado por longas distâncias, atravessado pequenos cursos de água e então chegado ao continente americano e sul-americano. Esse daqui lá na minha terra natal, aliás, eu vou mostrar um outro aqui. Esse daqui na minha terra natal, lá no Rio Grande do Sul, encontraram grandes cavernas, grutas, né? Tocas aí, mas depois analisando a marca das garras, perceberam que era, na verdade, a toca do megatério. Lá encontramos muitos fósseis na região do Rio Grande do Sul, se encontram muitos fósseis aí da megafauna, né? Esse daqui encontrado uma toca dele também na Amazônia. Os pesquisadores perceberam aí as marcas de garra e entenderam que isso não era uma formação geológica qualquer. Isso tinha sido escavado por um megatério, por um preguiça gigante, não é? Aqui você vê alguns exemplos da proporção desses grandes animais. Esse daqui eu vi o fóssil dele, uma espécie de... é um tipo antigo de rinoceronte. Na verdade, uma espécie de rinoceronte com um pescoço comprido como girafa. Recentemente eu vi o fóssil dele no Museu de História Natural do Japão, de Tóquio. É um fóssil extraordinário, você olhar o tamanho, a proporção desse animal. Esses daqui foram achados na região da Mongólia. Voltando aqui ao bicho preguiça, você fica pensando, então, como é que um animal
que tinha proporções como esse daqui, gigantescas. Como é que um animal da proporção quase de um elefante se tornou o pequeno bicho preguiça que se pendura em galhos frágeis da floresta amazônica? A resposta está no fato de que nós criacionistas entendemos que Deus criou todas as coisas, mas não todas as coisas como elas são. Deus criou o básico e Deus criou os animais com potencial genético de grandes variações dentro da mesma espécie. Ou seja, dentro da mesma espécie eu posso ter preguiças gigantes e pequenos, como eu tenho exemplos de hipopótamos gigantes e hipopótamos anões. E quando esses animais chegaram na América do Sul, é muito provável que em algum momento o continente começou a alterar a sua geologia e com isso também a sua fauna e a sua flora foram alteradas. Imagine que esses grandes animais chegaram ao continente sul-americano e de repente as grandes florestas tropicais começam a crescer. E nós sabemos pela lógica, pela observação da natureza, que os mega-animais, a megafauna, não convive muito bem dentro de grandes florestas ou de matas fechadas, como é a floresta amazônica ou a Mata Atlântica. Então é lógico que quando a floresta começa a crescer e esses animais da megafauna começam a perder espaço, as variedades menores terão mais facilidade de prosperar. Assim como acontece no ambiente insular, favorece as variedades menores de animais que se adaptam a essas grandes florestas, enquanto as variedades maiores do mesmo animal começam a desaparecer. Um exemplo disso a gente pode dar pelo cavalo. Nós temos fósseis de cavalos gigantes aí, animais aí de até 3 metros, mas a gente olha para as variedades de cavalos. Esse daqui é um dos últimos cavalos selvagens que nós temos hoje, lá na região da Mongólia. E quando a gente olha para as variedades de cavalos que os criadores começaram a desenvolver, a gente percebe que realmente é possível a mesma espécie de animal chegar a proporções muito diferentes. Você tem grandes cavalos, animais de porte, de tração, para trabalho pesado, e você tem também pôneis com miniaturas simplesmente inacreditáveis, em que nós temos uma variedade adulta que é do tamanho de uma bola, do tamanho de um pequeno cachorro, ou até menor que um cachorro. Então você percebe já pelo exemplo de um cavalo, o quanto um animal pode variar em tamanho. Eu não tenho nenhuma dificuldade de entender que com o megatério, a preguiça e outras variedades, tem acontecido um efeito semelhante. Vamos falar um pouquinho então sobre o que teria causado a Era do Gelo. Interessante, uns anos atrás assisti esse filme e ele mostrava uma teoria, claro que ele é uma ficção, mas ele mostrava uma teoria sobre como a poluição derretendo as camadas de gelo e de água doce do mundo alterava as correntes marítimas e assim causava uma nova Era do Gelo quase que instantaneamente. E eu fico me perguntando se nessa ficção também não poderíamos ter um pouco de verdade, porque você imagina que depois do dilúvio havia um fluxo de água imenso e as correntes marinhas totalmente diferentes. É possível que correntes das regiões polares tenham sido trazidas e colaborado, trazidas mais para a região equatorial e colaborado assim com o resfriamento da Terra. Um outro fator que colaborou com isso, já citamos aqui, foi a emissão de grandes nuvens que cobriram o Sol e começaram então a ter um efeito de reflexão dos raios solares e esfriando a Terra aqui embaixo. Eu recordo na minha juventude quando li a notícia de um vulcão que havia entrado em erupção no Chile e ele acabou causando a variação de 1 grau para menos da temperatura global. E aí eu fico pensando, imagine na Terra se erguendo após o dilúvio, novos continentes sendo formados, montanhas crescendo. Imagine quanta coisa foi lançada na atmosfera e imagine então que efeito isso poderia causar na diminuição da temperatura, né? Nós temos aí o exemplo dos vulcanismos fissurais, onde se abrem grandes camadas e então isso tudo pode acontecer muito rápido, né? E aqui para a gente conhecer e ter ideia, a formação dos glaciares, as grandes geleiras, né? Aqui uma pessoa bem no cantinho aqui da foto, quase imperceptível talvez para você que assiste, mas realmente é uma estrutura de gelo imensa. Ela desce da montanha, o gelo vai se formando, ela vai arrastando tudo no caminho e vai transformando a geologia, né? Nós criacionistas entendemos que a Era do Gelo não foi tecnicamente uma era de milhões de anos,
mas poderíamos chutar aí entre 300 ou talvez até 1000 anos em que esses grandes invernos cobriram a face do planeta e alteraram completamente o nosso clima. Por exemplo, uma das consequências de uma era do gelo é o ressecamento, porque a umidade congela e acaba ressecando. É o efeito mais ou menos que a gente vê num ar-condicionado, né? Ele começa a ressecar o ar. E esse ressecamento vai causar o surgimento dos grandes desertos da Terra. É nessa época que surgem os grandes desertos. É curioso porque quando você olha para a história do Saara, você encontra no Saara, nas cavernas do Saara, pinturas rupestres onde os habitantes daquele lugar pintaram ali uma paisagem tropical com animais, com criaturas vivendo ali, que hoje não existem e não conseguem mais habitar aqueles desertos. Então, rapidamente, esses desertos foram se formando nesse processo de ressecamento e isso levou os animais a se deslocarem dos desertos para regiões mais agradáveis e aqueles que ficaram nos desertos se adaptaram, então, para viver nesses lugares. Nós temos plantas que se adaptaram para viver em climas secos e de baixa umidade e nós temos também muitos animais interessantes, né? Se você analisar o camelo, por exemplo, a capacidade que ele tem de povoar e de resistir é extraordinária. Os camelos não são nativos da Austrália, eles são da região ali do Oriente Médio, mas foram levados para a Austrália mais ou menos no século XIX pelos colonos, e os colonos em algum momento abandonaram os camelos por ali. Mas os camelos, que são animais que vivem aí 50 anos, sua gestação é de 11 meses, não é uma gestação curta, é uma gestação longa, mas ainda assim ele crescendo apenas a 8% de taxa de crescimento por ano. Hoje eles são mais de 1 milhão de animais na Austrália, viraram uma praga na Austrália, são abatidos até de forma controlada para tentar controlar o seu crescimento. Olhando para os fósseis do camelo, mesmo quadro. Você encontra fósseis de camelo em vários lugares do mundo e eles são camelos gigantes, espécies gigantes, porque já explicamos para vocês o fenômeno aqui do gigantismo. Você olha para o camelo e você vê variedades de camelo que se adaptaram a terrenos, a climas e a ambientes diferentes. Você tem um camelo na versão modo deserto, ele tem pernas longas para tirar o corpo de perto do calor que tem no solo. Você tem a pata dele totalmente adaptada para caminhar na areia. Você tem uma corcova com uma reserva de gordura e você tem um animal com N características que o torna resistente à falta de água no deserto. Mas quando você olha para outras regiões desérticas, você encontra uma variedade de camelo para deserto frio. E como é frio, precisa de mais gordura, esse tem 2 corcovas. E esse tem uma coberta de pelos. E assim você percebe que os camelos também podem variar em tipos e tamanhos muito distintos, mas são todos camelídeos. Você vai para a América do Sul e você encontra variedades de camelos em formas um pouco diferentes, adaptados para o clima da montanha na América do Sul, e esses animais prosperam por lá também. Se você cruzar ambos, chega-se a um híbrido, e você tem híbridos aí de camelos e de lhamas, mostrando que pode ter havido lá atrás um ancestral comum que esteve na Arca de Noé, e então depois esses animais se tornaram variedades. Aqui, usando um mapa no conceito de geologia evolucionista, você vê mais ou menos até onde o gelo teria avançado no nosso planeta. E você percebe que essas outras regiões aqui onde tem os grandes desertos são justamente os lugares que agora vão começar a ressecar. Você tem aqui o Saara, Mongólia, algumas regiões aqui nos Andes. Você tem a Austrália, um lugar também extremamente seco, né? E essas transformações vão ocorrendo todas elas. Muito bem, o clima frio foi então ideal para mamíferos, especialmente esses mamíferos lanudos, que começam a prosperar rapidamente e a colonizar o planeta. E eles conseguem colonizar o planeta graças às pontes de terra, porque como a glaciação congelou grande parte da umidade, esse congelamento dos mares na região dos polos também enxuga os mares, e com isso vai criando pontes naturais em vários lugares do planeta, inclusive numa região que vamos chamar de Beríngia, que estaria ligando, conectando a região da Sibéria com a região da América do Norte. Tudo que você olha e compara da fauna da Rússia e do Alasca, ou da América do Norte e da Ásia, você encontra muitas conexões interessantes,
mostrando que houve um intercâmbio aí desses animais e espécies. Vamos dar um exemplo aqui a mais sobre como os animais se adaptam. Você olha para esses dois modelos de elefantes, ambos são elefantes, ambos vêm de um ancestral elefante que esteve na Arca de Noé. Mas quando você olha para o elefante da África, esse elefante da África é para um lugar de muito calor, um clima um pouco mais seco. Ele tem grandes orelhas que funcionam como um radiador para ele filtrar um pouco do calor e refrescar, passando o seu sangue por aqui, pelas orelhas e assim trocando temperatura com o ar. Você olha para ele, ele é um animal um pouco maior, ele é um animal adaptado para o calor da África. Quando você olha para o modelo indiano, o elefante é um pouquinho menor, porque é um elefante que vai entrar dentro de florestas, e esse elefante indiano, ele tem orelhas menores, porque ele não vai ter a mesma função e necessidade que tem na espécie africana. Se você olhar para esse animal, você percebe rapidamente que ele é um animal adaptado para o meio ambiente dele, né? Quando a gente olha para os diferentes modelos, vamos chamar assim de modelos, né? Tipos aí de elefantes que nós tivemos, a gente encontra no mundo dos fósseis uma variedade incrível de modelos de elefantes. Esse daqui eu vi lá também num museu que estive recentemente em Tóquio, um modelo de elefante de 4 presas. Animal extraordinário, um pouco menor do que os outros, 4 presas, e você olha e fica imaginando como é que ele usou isso, né? Com certeza, alguns deles você vê que tinham presas na parte de baixo, na parte do queixo aqui, mais protuberantes, talvez usasse como uma escavadeira, e assim você tinha animais adaptados para diferentes lugares, né? Esse daqui, o dinotério, uma outra variedade que tinha as presas só debaixo do queixo, e você tinha os modelos de elefantes para o frio, como o mastodonte americano e um pouco maior, o mamute, o mais famoso de todos eles, né? São animais muito legais, você já encontra o homem primitivo, ou o homem das cavernas, o homem da era pré-histórica aí, pintando esses animais nas cavernas, e você começa a descobrir algumas coisas. Primeiro, que esse homem não era tão primitivo quanto a gente pensava, porque eram desenhistas extraordinários, e não dá para ser primitivo sendo tão bons desenhistas. Segundo, você percebe que esses desenhistas fizeram até um nível de detalhamento, e a gente hoje sabe que os mamutes tinham uma corcova na cabeça e outra aqui nas costas, porque os desenhistas da caverna desenharam. Nós não descobriríamos isso pelo fóssil, mas a gente descobre pelo desenho que eles nos deixaram. E isso nos faz pensar que até mesmo os mamutes tinham um design inteligente muito legal, assim como os camelos bactrianos que eu mostrei para vocês. Animais do frio já tinham em si uma reserva de gordura para as grandes migrações que esses animais devem ter feito. Olhando para esses fósseis de megafauna, de animais antigos, dos mamutes e outros, a gente percebe que eles viveram num planeta em extrema e rápida mudança. E essa mudança surpreendeu esses animais. Porque quando você olha para o que sobrou deles, você percebe que eles morreram repentinamente e que essa glaciação, essa época do gelo, que não vamos mais agora chamar de era do gelo, ela não demorou a chegar. Pelo contrário, essa época do gelo os surpreendeu e muitos deles foram mortos repentinamente. Aqui um bebê mamute encontrado praticamente mumificado nas regiões lá do norte. E você encontra muitas notícias sobre mamutes achados inteiriços, com carne, com sangue, com resto de pelo e tecidos que deveriam ter desaparecido. Você olha para um museu e vê um animal como esse daqui. Aqui é um mamute que foi encontrado exatamente nessa posição, praticamente todo conservado, com restos de carne e pelo. E aí você fica pensando o seguinte: poxa, como é que esse animal morreu sentado? Primeira coisa, o animal morrer sentado. Segunda coisa, como é que esse animal morre e não é consumido por necrófagos e outras criaturas? Porque para ele estar conservado como ele está aí, ele teria que ter sido congelado quase que instantaneamente. E para congelar instantaneamente um animal do tamanho do mamute, você precisa de um raio congelante a menos 100 graus centígrados. Então isso daqui é uma coisa realmente extraordinária. Não é um animal que morreu aos poucos e tal. Esse animal foi pego de surpresa. Nós encontramos vários exemplares de mamutes congelados na região da Sibéria. Inclusive, algumas vezes esses animais são encontrados com capim florido no meio da boca. Fósseis com capim florido. Ora, como é que eles morreram congelados tendo capim florido? O capim não poderia estar florescendo em plena época
das glaciações ou do inverno. Esse inverno chegou de repente, esse inverno pegou eles de surpresa. Esse clima mudou quase que do dia para a noite e veio de tal forma que eles foram surpreendidos, não tiveram tempo de escapar. Muitos desses animais morreram e o que sobrou deles, muito disso foi conservado no gelo glacial. Alguns deles achados aí com tecidos moles, com pelos, crânio com uma orelha, dentes e por aí vai, né? Essa daqui é uma outra notícia interessante. Cientistas russos descobrem mamute com sangue líquido, né? E eles ficaram estupefados quando começaram a tirar do meio do gelo os restos desse animal, que eles supunham ter 10 mil anos, mas eles não entendiam como é que esse animal estava tão bem conservado. E aqui está o cientista segurando aí o tubo de ensaio e mostrando então o sangue do mamute derretido, depois que eles removem ali e aquele detrito de gelo começa a derreter e se forma ali o sangue do mamute. Para eles inacreditável, para nós muito simples de entender do contexto criacionista. Lá nos Estados Unidos, região da Califórnia, há um lugar chamado La Brea. Ali temos ali alguns museus e outras situações, e há os famosos poços de piche, né, de betume. Eles estão ali borbulhando até hoje. Muitos e muitos fósseis de mamíferos, outros animais, foram encontrados nesses arredores, nesses poços de piche. Os animais caíam ali, era uma armadilha natural, não tinham como fugir, acabavam afundando e assim tinham seu destino ali selado naquela situação. Mas o que é interessante nessa região é você observar que esses poços ainda borbulham, né? Sobem bolhas ali. Então, se o gás está se desprendendo das profundezas das entranhas da Terra, e esse gás continua desde a época glacial se desprendendo, é sinal de que não estamos falando de uma era glacial de milhões de tanto tempo atrás, porque esse gás já deveria ter terminado, já deveria ter todo ido embora. Se continua borbulhando, é porque ainda tem muita coisa ali e também não faz tanto tempo que esse gás está se desprendendo e está borbulhando naquela situação. A Era do Gelo também explica muito do zoneamento ecológico, muito da biogeografia do planeta. E nós que moramos aqui na América do Sul, nós moramos num continente sem igual. A América do Sul é interessante porque tem animais muito curiosos que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, a família dos tamanduás, a família do bicho preguiça, dos tatus. Você vai encontrar animais endêmicos aqui da América do Sul, beija-flores, a gente só tem aqui na América do Sul. E por que alguns animais só existem aqui e não teriam se distribuído por outros lugares do planeta? Bom, eu disse para vocês que a gente pode entender a separação do continente num movimento progressivo depois do fim do dilúvio. Então, nós podemos entender que houve uma primeira migração, certo? Para um continente que talvez ainda não estivesse plenamente dividido da África ou mesmo da Austrália, que estaria conectada com a Antártida, Austrália e América do Sul lá embaixo. E nessa primeira grande migração você tem uma colonização de grandes mamíferos, em especial grandes marsupiais, que até não existem mais hoje na América do Sul. Esse daqui é a forma de um marsupial, ele parece um felino, mas não é. Na verdade é um marsupial com dente de sabre, que habitou aí a América do Sul. E esses animais prosperaram porque quando o continente agora se isola, eles ficam sozinhos e prosperam até que o continente sul-americano vai se encontrar com a América Central, a América do Norte, e aí vamos ter uma segunda onda de migração de espécies que vão vir do norte. Mas enquanto a América do Sul esteve sozinha e foi sendo isolada através dessa geologia em mudanças contínuas, você tem aqui uma fauna de grandes tatus, como o Cliptodonte, e animais extraordinários, como as conhecidas aves do terror, onde não haviam predadores e elas dominaram então essa paisagem sul-americana. Nós tínhamos até mesmo uma espécie parecida com o hipopótamo, chamada Toxodonte. Nós tínhamos a Macroquêmia, esse animal curioso, parecia ter um tipo de trombinha assim, né? Nós tínhamos vários animais muito diferentes. Na região onde eu nasci, a gente encontra na foz dos rios, muito facilmente a parte aqui do casco, né? A casca aqui desses tatus gigantes, muito comum de encontrar na região sul do Brasil. Esses animais estiveram por ali e o mesmo princípio. Ora,
onde havia espaço para eles, eles prosperaram, mas mudando o clima, mudando a geografia, mudando as condições dos predadores, esses animais vão se adaptando e quem sabe variedades menores deles vão prosperar e vão dar origem aos animais que nós temos hoje, variedades menores de tatus e assim por diante. Outra coisa curiosa que nos traz essa ideia, essa teoria da conexão África e América do Sul se soltando aos poucos depois do dilúvio, é quando a gente estuda a fauna comparada da América do Sul e a fauna comparada da África. Você descobre que os animais, os macacos da América do Sul têm um parentesco com os macacos da África, e você descobre que todos os roedores que nós temos na América do Sul têm uma certa ancestralidade, uma descendência comum no seu DNA com os roedores da África. E todos os roedores que nós temos hoje na América do Sul podem ter vindo, na verdade, de uma ou duas variedades originais que migraram para cá, para o continente sul-americano, e então foram variando para diversos tipos que nós temos, ok? Num segundo momento, falei para vocês que a América do Sul se encontra agora com a América do Norte e há uma nova onda de migração, e outros animais então começam a habitar essa região, como coatis e outros que vieram atrás dele, e aí é uma mudança total. Chegam então os grandes predadores, felinos e outros grandes predadores, e esses animais começam a predar e a diminuir a fauna e flora anterior. Muito bem, outro exemplo desse isolamento que nós temos e dessas migrações é a Austrália, um continente que também tem, uma ilha, né, ilha-continente, que também tem uma fauna singular e você não encontra em outros lugares do mundo. E aí você fica pensando, ora, todos os marsupiais australianos decidiram então vir do Ararat? E a resposta muito curiosa é sim, e nós até temos evidências disso quando a gente olha para biogeografia desses animais e quando a gente olha para os fósseis. Por exemplo, eu disse a vocês que depois, na época da Era do Gelo, conforme o gelo foi enxugando os mares, pontes de terra se criaram. E você tem uma ponte de terra agora ligando as ilhas que existem entre a Austrália e o Sudeste Asiático, que é um canal, um corredor aqui, uma ponte perfeita para as grandes migrações de animais que nós tivemos ali. Se você olha para os animais que estão hoje na região da Austrália e das ilhas da Oceania, você vai encontrar versões, né, de lagartos que parecem muito com o pré-histórico Megalania, que era um grande lagarto, na verdade um lagarto monitor gigante, né? E hoje você tem ali na região das ilhas de Komodo e algumas ilhas na volta, você tem grandes lagartos semelhantes a ele, mas numa versão um pouquinho menor. E mesmo dentro da Austrália, você vai encontrar lagartos monitores, goana e outros exemplos que podem ser ancestrais daquele grande réptil lá que mostramos, que sobreviveram. Na verdade, alguns desses talvez não precisam nem ter entrado na Arca de Noé, porque são exímios nadadores, né? E povoam aquelas ilhas ali da região, podem muito bem ter sobrevivido, assim como os crocodilos habitaram e povoaram o mundo inteiro e com certeza sobreviveram fora da arca. Você vai encontrar crocodilos na Austrália, na América do Sul, você vai encontrar da família dos crocodilos, né? Jacarés, variedades. Na América do Norte, na América do Sul, na África, em quase todo lugar você vai encontrar esses animais. Aqui você tem um exemplo de um grande marsupial pré-histórico da Austrália e você fica pensando, esse daqui sim, esse pode ter saído da Arca de Noé. Ele pode ter migrado por muitos e muitos quilômetros e chegado na Austrália e se adaptado em condições diferentes de vida. Porque o wombat, que é plenamente terrestre, é muito, muito semelhante ao seu parente arborícola aqui, o popular koala, né? São animais que todos eles podem ser variedades desse ancestral aqui. Olhe para os cangurus e você descobre que haviam variedades gigantes de cangurus, né? Versões gigantescas de canguru, que podem ter se deslocado desde a Arca de Noé e ido até a Austrália. Ora, haveria provas disso? Existem. Quando você olha para essas pontes de terra que eu falei para vocês, você vai descobrir que alguns cangurus ficaram no meio do caminho e não foram até o final do caminho, não foram até a Austrália. E quando então começou a desgelar as glaciações, o nível do mar voltou a subir, algumas dessas populações de cangurus ficaram isoladas nessas ilhas. E pasme, nós temos cangurus fora da Austrália. O que pouca gente não sabe é que sim, existem cangurus que não são australianos. Esse daqui é o tenkili, na verdade é um formato de canguru, e ele é um canguru arborícola.
Esse daqui também da região da Nova Guiné, uma ilha, e você vai encontrar cangurus arborícolas. Eles ficaram no meio do caminho. Essa variedade ficou numa ilha onde florestas tropicais imensas cresceram e não havia espaço no chão, e esses cangurus se tornaram arborícolas. Desenvolveram braços mais robustos, uma cauda um pouco diferente, e eles são animais plenamente adaptados para as árvores, enquanto os parentes deles migraram um pouco mais e chegaram até a região da Austrália, onde agora encontraram grandes estepes e se adaptaram para ser animais de pasto. E eles têm membros um pouco mais curtos nos braços e pernas mais fortes e desenvolvidas, são animais das estepes. Compare e você vai ver que o arborícola e o canguru das estepes é o mesmo animal, no entanto com diferenças, adaptado para um meio ambiente diferente. Quando as glaciações, ou chamada Era do Gelo, chegou ao fim, as florestas começaram a diminuir também em vista do ressecamento em alguns lugares. E em alguns lugares, especialmente América do Norte, na região da Sibéria, quando começam a diminuir essas florestas, você tem a formação do que a gente vai chamar de pradarias. Na América do Sul você vai ter a formação do cerrado, e nesses ambientes mais abertos, menos propícios a emboscadas, alguns predadores não conseguem mais se alimentar, não conseguem mais predar porque não tem mais lugar para emboscada. Um exemplo disso seria o tigre dente de sabre, que não vai prosperar mais porque vai encontrar uma competição com outras espécies muito mais adaptáveis para serem predadores tanto da floresta quanto da pradaria. E então esses grandes animais dentes de sabre vão começar a diminuir até que por fim entram em extinção e dão o seu lugar para espécies muito mais competitivas. E por fim, grandes espécies de animais foram levadas à extinção, e a gente pode ter uma ideia quase com certeza de que o homem, nesse afã de buscar recursos, alimentos, nesse desespero pós-dilúvio, pós-Babel, de migrar para novas regiões, onde ele não tinha agricultura ali num primeiro momento desenvolvida, ele viveu da caça e da coleta, e ele deve ter levado muitas espécies à extinção, ainda mais entendendo que esses animais não eram em número tão grande após o dilúvio. Ou seja, quando você pensa que o homem é um predador, realmente ele é o pior deles, né? Nós temos indícios na Austrália, por exemplo, da forma como os aborígenes até hoje caçam. E para caçar, eles têm um fogo no mato, eles queimam uma grande região, eles sacrificam um monte de espécies para depois juntar ali uma ou duas e poder comer. Eu descobri esse mesmo costume em índios da minha região lá no sul do Brasil, que também incendeiam grandes quantidades de mato para depois caçar ali e pegar as espécies que foram mortas. E com isso muitos animais são levados à extinção. Essa forma de caça bárbara e vil acaba destruindo muitos animais e até da flora. Nós temos o exemplo de caçadores que migraram por toda a região da Sibéria, podem ter levado alguns desses grandes animais praticamente à beira da extinção. E eu citei para vocês, por exemplo, a chegada do homem em algumas ilhas. Há uma ilha onde havia espécimes de elefante pigmeu. Foi só o homem chegar lá e esses animais foram brutalmente todos assassinados, mortos e predados. E assim o homem deve ter sido o fator de extinção também em muitos desses casos. O homem realmente é o grande predador e o maior caçador da história, às vezes caçando até o que não é necessário. Finalizo dizendo o seguinte: quando a gente olha para as nossas origens, nós podemos crer na palavra de Deus e podemos ter certeza de que ou tudo é um milagre ou nada é um milagre. E quando eu olho para a natureza e as belezas que existem na natureza, sim, existe alguma tristeza, existem efeitos do pecado, mas sim, a gente tem que olhar que existe algo maior, tudo é um milagre. E quando você olha para isso, você descobre que o próprio nascimento de uma pequena criatura é o milagre da vida. A vida é um milagre. Quando você olha para a natureza, você vê alguma tristeza, mas eu consigo ver muito amor. E você olha o milagre do amor, o amor como um milagre. Você olha para as coisas belíssimas que ainda temos por aí e você descobre que existe o milagre da beleza. A beleza não precisaria existir, mas ela existe. Existe num animal, numa planta, num pôr do sol, numa nuvem. Ainda é um grande milagre. Ou tudo ou nada. Ou tudo é um milagre ou nada é um milagre. Mas o simples fato de existirmos já é o maior de todos os milagres. Então, por que duvidar? Eu prefiro acreditar. Vou orar por você nesse momento. Bom Deus e bom Pai,
Muito obrigado, porque ao estudar as nossas origens, ganhamos mais convicção de que temos a Ti como nosso Criador. Não somos fruto do acaso, e sim de um extraordinário milagre concedido pela bondade e o amor de Deus. Pai, abençoa todos que nos ouviram, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer ao pastor e mestre Erickson Danese pela oportunidade que tu nos dás de aprendermos um pouco mais sobre esse tema. Queremos reforçar um convite. De 12 a 15 de outubro estará sendo realizado o 23º Seminário da Filosofia das Origens, aqui em Ivatuba, bem próximo a Maringá. As inscrições podem ser feitas no site www.scb.org.br. Serão 12 cientistas do país que estarão aqui, ministrando minicursos, palestras, para você aprender um pouco mais sobre o tema criacionismo. Não perca essa oportunidade. É um evento promovido pela Sociedade Criacionista Brasileira e pelo Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Convidamos a todos para na próxima semana para mais uma palestra. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, o Numar SB, através do Diálogo sobre as Origens, promove uma palestra diferente para você. O Diálogo sobre as Origens é uma oficina em parceria com a comunidade Nova Morada e agradecemos o apoio da Sociedade Criacionista Brasileira e da Associação Norte Paranaense da IASD. Também, para quem quiser acessar o Numar SB, acesse através do Facebook e através do YouTube, Numar SB.